mês, toda linha com o primeiro ano de parcelas por R$ 99,00. Entrada 12 parcelas de R$ 99,00, saldo em 36 meses. E ainda... Novo Up TSI com bônus de até R$ 4.000 e taxa zero. E mais, Fox Connect 1.6 completo, com entrada mais parcela de R$ 99,00 por até 12 meses. Vem pra Panambra, na Padre Cacique 1178. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Conheça hoje mesmo o TTX, o melhor e mais saboroso X da Zona Sul. Confira nossa teleentrega pelo fone 998-894495 ou 30 15 40 40. Curta também o nosso Facebook, Terê TTX, e fique por dentro das novidades. E não deixe de nos seguir em nosso Instagram, Terê TTX. Provou, curtiu, viciou! Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Foi bolo doido, foi bolo doido. Sexta-feira tem de novo. Ai, ai, ai. Sexta-feira chegou. Quem não aguenta, bebe leite. Quem aguenta, vem comigo. Na sexta-feira o bar virou uma picareta. Foi solteiro e os meus amigos loucos pra beber. Da faculdade eu fui pra festa, tomar todas com a galera e fiz amor até amanhecer. Toquei direto, fui à praia com as gatinhas da gandaia. Minha galera forte é pra beber. Segunda e madrugada tá. Aqui, você nós. Bom dia! Quinta-feira, pessoal! Já está chegando o final de semana. Antes de nós passarmos para o nosso convidado, o Paulão, aí, que foi jogador do Glória de Vacaria, do Internacional de Porto Alegre, de vários times aí do nosso interior, né, que vai falar muita coisa importante aí sobre o encontro dos jogadores do 88, 89, que jogaram lá em Vacaria contra o Cristal, e também dos seus projetos aqui em Porto Alegre. Antes de nós passarmos para o Paulão, a Rádio W News, essa rádio me representa. O nosso WhatsApp é o 5198171262. Repetindo, o WhatsApp é o 5198171262. O telefone é o 5140661062. O site é www.radiownews.com, ao vivo em vídeo. Fanpage Rádio W News. Aplicativo Rádio W News, tudo junto e bem leve. Baixar o Google Play Store. Técnico de mesa, eu, Jadson Machado. Por enquanto está o Flávio aqui. Entidades parceiras formadores da rede é STBM, Singeral, Sintegs, CPEGs, Abanf, Mapegs, FESEG, Sindiperícias. Só um recadinho, tem dois aqui. Uma colega nossa teve o seu automóvel Honda Fit, placa 2015. Honda Fit 2015. A cor do carro é o cinza escuro, a placa é IYI1909. O carro dela foi clonado. Então, informações pode ligar aqui para a rádio no 4066-1066, a Rádio Nova News. Novamente, o Honda Fit 2015, cinza escuro, com placa IY1909. O carro foi clonado. Informações para 4066-1066, Rádio Nova News. Então, a nossa colega está recebendo multa sem nem estar com este tá com o veículo, mas foi clonado, né, o veículo. Então estão usando uma placa clonada e a nossa colega está sofrendo multas aí que ela não está acontecendo. Infelizmente é o nosso país. A Caravana Colorada, dia 4 de maio, o Flamengo e Inter.
Acredito que esse jogo seja no Maracanã, né? Acredito, eu não sei. A saída dia 4 de maio de 2018, valor 670, inclui ingresso, diário, hotel, café da manhã, o portão simples gigante com Flávio Couto. Telefone é o 51 98 415 44 75. Ou Facebook Flávio Couto, 2 outros. Será que o Flávio Couto pode esses 2 outros? O e-mail é Flávio Couto com 2 outros 55@gmail.com. O apoio do Cidade Transporte. O Jorge Cidade, Transporte Certo, tem que entrar em contato comigo aí, eu quero fazer uma visita aí. Tem que anunciar na W News aí, viu, Cidade? Você que está transportando o pessoal do Grêmio, o pessoal do Atlético Paranaense, hein? A uma hora tem que ir lá visitar o Cidade Certo. Bom dia, Paulão. Bom dia. Um grande prazer novamente tu estar aqui comigo, Paulão. Falar um pouco aí do nosso futebol e do jogo especificamente do dia domingo, né? Dia 29, né? É 29, né? 29. É. E vai ser preliminar de Glória Esportivo, né? Pelo que eu vi foi uma pessoa que postou ali no Facebook, eu não sei nem se é o nome da pessoa. Aí postou lá, a preliminar é a 1h, né? É 13h30. Ah, é 13h30. 13h30. Tá. A preliminar de Glória Esportivo. Né? Isso, Beleza. E me diga uma coisa, Paulo, aí pro pessoal que com certeza está na nossa audiência aí lá de Vacaria, qual foram os atletas daquela época que estão vivos, claro, né? Que estarão presentes lá, Paulo? É o Didier, a defesa está completa, né? O filho do Gasperini também, o Dudu, vai estar, né? O Gasperini já é falecido, né? Mas o Dudu vai estar lá representando o seu falecido pai. Vladimir, Juarez e o Sabão. A defesa pelo menos está completa. Está completa a época, né? O Jair, né? O Jair e Edmilson, que eram os dois volantes. O Jair Edmilson. Também falei com o filho do falecido Edmundo, né? O Branco também estava para vir, ele estava com um problema com a esposa, que tinha feito um procedimento médico, enfim, estava na guarda, mas o Branco, né? O Índio também. O Índio. O Zé Cláudio Geraldo, né? Também estão o Vilmar, o lateral esquerdo, que vem de Criciúma, né? O Vacaria, o Vaquinha, né? Mais conhecido como Vaquinha. Vaquinha, né? O Bozó também, que não é da nossa época, mas é cria lá da Vacaria, né? Entre outros, o Feijãozinho, que era júnior na época também, mora aqui em Porto Alegre. Nós estamos tentando levar o Paulo Santos também, né? Que fazia parte desse grupo. Paulo Santos. Então eu acredito que lá deva estar em torno lá de 15 a 20 e poucos atletas nesse final de semana, né, em Vacaria. E daquela época ali que jogavam, o Vaquinha era do grupo, né? Não, o Vaquinha nós não chegamos a jogar junto, ele jogou antes, né? Antes, isso. Eu acredito que deve ter sido lá para 87, 88, Isso. Porque o Glória anteriormente era semi-profissional. É semi-profissional, né? Não tinha ainda essa categoria, depois é que firmou tal, a partir de 88. Então, quando subiu para a primeira divisão, né? E aí depois começou a pegar corpo e tal. E o Vaquinha deve ter jogado antes, com certeza. Eu me diz uma coisa, Paulo, teve uma curiosidade minha, assim, que tu rodou bastante clubes. A época que tu chegou no Juventude não foi a época da Parmalat, não, né? Não, eu cheguei antes. Eu joguei no Juventude de 80 até 85, né? Depois eu acabei saindo, fui para o Santa Cruz, numa troca que envolveu o Cuca, que hoje é o treinador, né? Eu fui para o Santa Cruz, aqui de Santa Cruz, e ele foi para o Cuca era de Santa Cruz? O Cuca é esse treinador? Era. Do Santa Cruz aqui? Do nosso Santa Cruz. Eu conheci ele no Juventude. Exatamente. No Juventude. E o negócio só saiu porque eu aceitei. Eu no primeiro momento estive lá, não houve um acerto de salário, enfim, com o presidente, né? E depois eu fiz contato com o presidente do Juventude, né? Que fez Tugado, falando de outros valores. Eu digo, sim, não foi isso que ele me havia me prometido, se for isso eu vou. Daí não acabou concretizando a troca, aí foi aí que o Cuca surgiu pro futebol, né? Depois acabou vindo pro Grêmio. É que eu me lembro de, tipo, na verdade eu escutava muito jogos do Juventude, eu via muito falar em ti no Juventude. Isso. Mas eu te vi jogar no Santa Cruz, um amistoso
jogava o Chimbica, né? É o Chimbica, O Chimbica era do Santa Cruz. Ele vai jogar como lá no... Eu espero que sim, eu não cheguei a fazer contato com ele, né? Porque o Chimbica usa muito pouco artes, ele também parece que é caminhoneiro, viaja, assim. Eu até não sei, mas o Jorginho também confirmou. O Jorginho. O Jorginho Meia, né? Jorginho Meia. Também confirmou, ele mora... O Jorginho era do grupo, né? Ele não era titular, mas ele era do grupo. Ele era do grupo, mas jogou muitas vezes, né? E ele é ali de Bom Jesus, da Serra Gaúcha também, né? Bom jogador, Lu. Bom jogador, ele era muito habilidoso, o Jorginho. Né? As filhas do Zé Cláudio também, e a esposa também, né, do falecido Zé Carlos, né? Vão estar presentes lá, já confirmaram a presença e tal. Isso vai ser bom, vai ser legal. E o Super Zé, ele teve uma história porque ele foi, porque nesse período, tu falou bem, Paulo, o Glória se insistiu em 81, sempre troca as datas, em 81, e ele só voltou ao profissionalismo em 1986. Que daí que o Zé Carlos era dessa época, o Edmundo era dessa época. Sim. O Gaspar ainda não estava no clube, tu também não estava no clube, o Vaquinha já estava no clube. Eu me lembro que era o Edmundo, o Zé Carlos, quem era outro? Acho que o Gerson Carreta também. O Gerson Carreta. Eu falei com ele essa semana ainda. O Gerson Carreta era dessa época. O Pincas, o que eu chamava de Vacaria, a princípio estava lá em Vacaria. Eu falei com... Eu estava falando no Facebook com um rapaz lá de Vacaria, qual é o nome dele? O Alexandre, alguma coisa assim. E aí ele falou do Vacaria, o Pincas, esse eu sinceramente não estou lembrando. Até perguntei para ele, não é o Vaquinha? Não é, esse é o outro. É outro, era um camisa 10, ele chegou a jogar no time do Glória em 87, me parece. Ele não era daquele grupo de 88, ele era anterior. Eu acredito que até deva conhecer, porque nesse mundo da bola, mas às vezes a memória também falha. É que ele jogou muito fora do estado, ele teve ali pro Figueirense, pro Toledo. Porque eu conhecia o outro Vacaria também, aquele que era atacante, o centroavante que jogou no Caxias, depois jogou no Lajadense comigo. Né? Não é esse que tá no Brasil, né? Esse é mais jovem, né? Não, esse é mais jovem, não, tô falando do Vacaria daquele tempo, eu acho que ele deve regular de idade, porque ele está com 50 e poucos anos e tal. Que era o centroavante, aquele meio fortinho, troncadinho, que era do Caxias, depois jogamos no Lajadense, depois do Glória também, a gente jogou, né? Tu diz o Joãozinho, chamava o Joãozinho, que é bombeiro, não é? Joãozinho Vacaria. É isso que tá falando, é verdade. Ele era bom, ele jogou. Até inclusive jogou contra o Grêmio, quem quebrou, ela tem que falar, né? Quem quebrou a perna foi o Vantuíra, desse Vantuíra tá lá em Minas. Ele fez um baita jogo do Grêmio, mas ele botou a defesa do Grêmio, mas eu nem parece que o Yuri daquele time, não me recordo na cabeça. Aí ele fraturou a perna no Olímpico. Sim. E aí nunca mais ele acho que abandonou o profissionalismo e aí ele voltou a ser bom, ele foi bombeiro. Ele deve estar aposentado já hoje. Eu acredito que sim. E esse não vai jogar o Joãozinho? Não sei, não fiz contato com ele, não sei. O Tony, que hoje é o secretário de esporte. Ele falou comigo ontem, até que está assistindo o nosso programa. Isso, ele também resolveu a questão da arbitragem lá, então, para nós, enfim, né? E nós vamos fazer lá um amistoso contra o Cristal, né? E como é que foi viabilizado essa... Porque a outra vez vocês fizeram aqui em Lajeado, né, Paulão? Como é que foi viabilizado esse... Como teve uma repercussão positiva do nosso encontro, né, em relação ao encontro propriamente dito, né, e negativo para a cidade de Vacaria, porque afinal de contas foi lá que nós vinculamos o nosso nome, que nós representamos a cidade pela história do Glória da Vacaria, né. Muitos torcedores aí opinaram depois lá nos postos e tal. E verificamos então essa possibilidade de estar retornando à Vacaria e aí o Vaquinha, né, que conseguiu mediação com o presidente que assumiu agora, né, para que a gente pudesse ir até lá. No primeiro momento ele marcou para o dia 13 de maio, né? Eu fui o primeiro do grupo a saltar, não, essa data é impossível. Não, é Dia das Mães, não tem como, tal, fica difícil, as pessoas, né, vão ficar com as suas mães, quem tem, ou suas esposas, enfim, filhos. É uma data significativa, inclusive no nosso campeonato aqui em Porto Alegre, nesse dia ninguém joga, né, há um respeito, duas datas, é o Dia da Mãe
das Mães e o Dia dos Pais, né? Então há que se respeitar, Claro. né? Então, claro, o futebol profissional não tem isso, pouca data, mas Formador, no né? futebol amador, então, aí ele disse, não, é bem lembrado, bem pensado e tal, porque muita gente teria que deslocar até Vacaria e tal, né? Então, aí viu-se uma outra data e ficou essa para o dia 29, então, de abril, né? Então, será nessa data aí que a gente vai estar retornando aos pagos da Vacaria. E eu, com muito prazer, com muita satisfação, eu tenho um carinho enorme, assim, um respeito, não só pelo Glória, mas pelas pessoas, pela cidade, né, pelo vínculo que se criou. Hoje, claro, as pessoas daquela época estão mais velhas. Eu vi um comentário ali no Facebook, um torcedor falou, pô, vou relembrar minha infância. Eu li. Isso é bacana, isso é interessante, né? Então, algumas pessoas que a gente tem feito contato pelo Face, a gente está convidando, inclusive, eu até perguntei para esse rapaz lá, que é lá de Vacaria, ele disse, não vou, não sei o quê, ele estava meio magoado. Até fazer uma propaganda aqui lá no Não tem importância. no Graneto, né? Eu não vou porque já havia assumido o compromisso anteriormente, eu vou estar uns 15 anos junto com a patroa que manda, né? Claro, tá Então certo. nós vamos dar para os 15 anos no sábado e vamos deslocar daqui domingo pela manhã eu, o Juarez e o Sabão. O Zé Cláudio iria conosco, mas aí ele vai com o Vladimir no sábado. Então muitos dos ex-atletas estarão lá na cidade de Vacaria no sábado, vai ter algumas homenagens e tal, né, para esse pessoal que jogou nesta época. Que bom, que bom. E domingo a gente vai estar lá, vamos almoçar. Eles estão vendo só se vai ser lá na sede do Cristal ou se vai ser no Campo do Glória, né? Mas o importante é que nós vamos estar lá na cidade, né? E tal. Voltar A gente àquele estádio. quer rever novamente, né, aquele palco maravilhoso que a gente criou lá, que era o Alto da Glória, né? A gente ficou lá praticamente quase que 2 anos invictos, jogando o Campeonato Gaúcho, né, sem perder nos nossos domingos, enfim. E vai ser uma lembrança muito boa. Muito boa. E tu sabe, Paulão, é aquela foto que o ainda bem que o Edmilson conseguiu guardar, né? Ela circula sempre em todas as internets, às vezes no site Bus. Eu fui buscar você com a camisa do Glória. E eu não achei você com a camisa do... Mas achei aquela foto. Não, vou botar essa foto que é uma foto histórica, porque eu acho que essa foto vai ficar para a eternidade. A minha opinião, claro, que o Glória teve outras equipes que fizeram bons papéis no Campeonato Gaúcho. Teve aquela equipe de 96, que eu tenho um posto lá no meu apartamento, que jogou o Luiz Carlos Vinck. Mas a de vocês foi a melhor. Foi, né? A geração de vocês foi a melhor, porque... E naquele tempo que o Glória disputou a primeira vez, a primeira divisão era muito mais difícil. Claro, hoje já é, mas antigamente era pior. Porque tanto Inter e Grêmio, eles se concentravam totalmente no Campeonato Gaúcho. Né? Se focavam totalmente no Campeonato Gaúcho. Claro que hoje eles se focam, mas não é tão assim, não existe aquela... Se perder o Campeonato Gaúcho e ganhar, dá na mesma. Mas antigamente não, perder o Campeonato Gaúcho para Inter e Grêmio era crise. Era crise estrutural. Né? Inclusive, né, Paulo, desculpa interromper, eu penso que os clubes do interior, de uma certa forma, eles teriam que se organizar sem a tua Grenal. Claro que todo mundo quer jogar em função da renda e tal. E hoje tem uma relação surpreendente que antigamente. Verdade. O público está desprovido de recursos financeiros, etc. E tal, mas os clubes do interior gaúcho teriam que fazer um campeonato voltado para eles. É um período maior, inclusive de preparação, etc. E tal. E aí depois os 2 finalistas lá, sei lá, campeão e vice, fariam os jogos contra a Grêmio Internacional. Entendeu? Um super campeonato. Um super campeonato, é verdade, concordo contigo, Paulo. E aí dá um tempo mais. Imagina, agora jogaram aí, deu 12 equipes, deu 11 jogos para cada um. Ó, tu vê. Mas isso aí é 2 meses. Virou os pontos fechados. Exatamente. São Paulo derrogante foi rebaixado, pontos fechados. Vamos ver que vamos... Os atletas, eles ficam sem emprego, porque eles se preparam, os clubes do interior começam a se preparar a partir de outubro, novembro, né, na preparação.
classificação para disputar o Gauchão em janeiro e aquele atropelo. Aí Grêmio Internacional estão na Copa do Brasil, estão na Libertadores, estão disputando outra competição. Os caras, os dirigentes não dão muita importância. Tanto é que o Grêmio jogou uma equipe de transição e quase que se complicou. Quase se complicou. Né? E até então, seria um vexame. Imagina o Grêmio, né, caindo para a segunda divisão. Quer dizer. E falando aqui sinceramente, né, Paulo? O Grêmio... Aqui eu tenho que falar, que me desculpe os gremistas, eu tenho que falar. O Grêmio foi merecedor de ser campeão nos 3 graus, porque se for computar o campeonato inteiro, o Grêmio não merecia ter sido campeão. Exatamente. Não, merecia ter sido campeão. A gente sabe que o Grêmio hoje, sem dúvida, eu acho que é a melhor, se não é a melhor equipe do futebol brasileiro, é uma das melhores, né? Junto com o Palmeiras, Flamengo, claro, tá. São equipes bem montadas, bem formadas, né? Mas eu volto para o futebol gaúcho, para os clubes do interior, a gente que jogou muito tempo no interior do estado, essa questão das equipes se preocuparem consigo mesmo, claro. Sabe? De valorizar mais os seus profissionais, os seus treinadores, preparadores físicos, os seus atletas, né? Criar as equipes de base, né? Para não ter esse gasto muito alto financeiramente, de estar contratando atletas para uma competição curta, de 11 jogos aí que dá 2 meses, quer dizer, tu não classifica, tu está arriscando até cair ali para a segunda divisão, foi o caso do Cruzeiro de São Paulo de Rio Grande, né? Então, inclusive até com um número maior de equipes, quem sabe passar para 14 de novo, e a partir daí depois os 2 finalistas fariam a final do Grêmio Internacional. Acho que não é demérito nenhum, mas valoriza as equipes do interior, com certeza. Claro. E Paulo, me diga uma coisa, até nós falando em gauchão, o que tu achou desse campeonato gaúcho, Paulo? É o que eu acabei de falar agora, né? Eu acho que foi um dos mais fracos dos últimos tempos, né? Em relação ao número de jogos, de confrontos, né? Foi uma pena o São Paulo e o próprio Cruzeiro ter caído, como poderia ter caído qualquer um outro, quer dizer, foram decidir na última rodada, devido ao formulismo que eles fizeram, né? Dessa coisa de jogar um turno só. Eu achei isso desinteressante, né, para o futebol gaúcho, né? Então, acho que é isso que eu estou falando, a questão da valorização dos clubes e dos seus profissionais, né? Então, eu não gostei muito, porque vira e mexe, a gente sabe que vai ser Grêmio Internacional que vão chegar lá na final, né? Deu ali o ano passado aquela quebra, que o Novo Hamburgo vinha muito bem, né? Acabou sendo campeão gaúcho, enfim. Mas é isso, se resume a Grêmio Internacional, porque tem melhores condições financeiras de contratar melhores jogadores do patamar bem acima daqueles jogadores que nós estamos acostumados no interior do estado. Às vezes um ou outro se destaca, acaba vindo para a dupla Grenal, ou vou jogar algum em outro clube, né? Eu acho que Grêmio e Inter este ano não contrataram nem um atleta do interior do estado, pelo menos que eu lembro assim de cabeça, né? Saíram, por exemplo, para jogar no Brasil de Pelotas, no Juventude, para a Série B e tal, né? Mas é isso que acontece, eu acho que tem que haver uma valorização para os clubes do interior, com certeza. Tá, ok. E me diga uma coisa, Paulão, o teu projeto Flamenguinho da Tuca, né? Da Tuca. Como é que foi? Tu até me comentou esses dias aí lá na Câmara. Lá... nós estávamos disputando o Campeonato Gaúcho de Futebol Master, né? A partir de 50 anos de idade. E nós vimos muito bem na competição, né? E aí... Os organizadores resolveram fazer cruzamentos com as equipes lá de Santa Maria, porque existe um campeonato muito forte dessa categoria lá e outras categorias, né? E a gente fez uma semifinal contra uma equipe de lá, o Chavantes, e a gente acabou ganhando os 2 jogos, lá em Santa Maria e aqui. Mas é um desgaste muito grande a questão da viagem e tal, porque clube amador não tem essa estrutura de viajar um dia antes, claro. O aporte financeiro, né? A gente ganhou, e aí a outra equipe daqui desta região que classificou foi a equipe do Feliz, que foi a Santa Maria, perdeu lá e perdeu aqui. Aí tivemos que fazer São Paulo e jogar em Campo Neutro, lá em Bom Retiro do Sul, perto de Estrela Lajeado, e a gente empatou 1-1 e tal, e não teve o jogo da volta, e acabamos decidindo os pênaltis e perdendo. Mas foi bom.
porque a única coisa que nos resta, nós disputamos essa competição já fazem 2 anos, né? E aliás, esse ano que terminou ainda era decorrente do ano passado. Sim, porque entrou o mês de dezembro, parou os jogos, né? Então, na verdade, a decisão foi de 2017 ainda. De 2018 não iniciou, né? Mas o importante de tudo isso é que o Flamenguinho, né, com toda a sua história, sua trajetória, ainda nos 2 anos que disputou, continua invicto. Não perdeu ainda nos 90 minutos. Né, só tá bom, pênaltis, né? E o ano retrasado a gente foi eliminado. O retrasado não, o passado a gente foi, porque o do ano passado terminou esse ano. Sim. Mas o ano passado, 2017, a gente foi eliminado dos pênaltis também. Tem a sina dos pênaltis. E me diga uma coisa, Paulão. Tu que já teve vestindo aquela camisa vermelha, já teve naquele ambiente do Beira-Rio. E essa fase do Internacional, Paulão? Claro, muitos comentam que eu acredito também que realmente os comentários não têm fundamento, que muita coisa aconteceu no Internacional, aí coisas lamentáveis, desvios de verba e outras coisas da outra gestão. E essa gestão recebeu um clube meio que quebrado e falido, né? E o Internacional está passando um momento difícil, né? Difícil, que o Grêmio está aí em evidência, e a gente tem que falar, é o melhor time do Brasil. Sim. Claro que pode acontecer de não conquistar títulos, isso ocorre, que os adversários também com certeza vão se qualificar em frente ao Grêmio. Mas hoje o Grêmio é o melhor clube. Eu até vou ser mais ousado. Melhor clube da América, na minha opinião. Da América. Do mundo não, porque já tem outros times na Europa que estão lá. Né? Estão bem à frente, né? Agora, e esse período, Paulão, como se sente, por exemplo, o jogador que chega num clube? A gente vê jogadores que saíram do Internacional e estão se dando bem em outros clubes. E será que é esse ambiente que também afeta o atleta dentro de campo? Não só no campo, também na convivência do dia a dia também? O que acontece, Furtado, é o seguinte, são os vícios, os costumes, né, que já vem há muito tempo. Isso influi muito a questão também administrativa, né, e a gente não se sabe, na realidade, o que se passa dentro do clube, pela direção, pela equipe de trabalho, treinador, preparador físico, auxiliares, enfim, a gente não sabe o que acontece, né? Tem bons jogadores, né? Isso não resta a menor dúvida, né? Mas só que não encaixa também, né? Sim. Quer dizer, o Inter, eu assisti aquele primeiro Grenal, que perdeu de 3-0, o treinador montou um esquema de segurar o empate para depois decidir no Beira-Rio, acho que aí foi o erro, né? E até de uma certa forma estava dando certo, quando no final do primeiro tempo tomou aquele gol, né? Daí foi obrigado a sair pro jogo, aí tomou mais e tal. Né? Se o Inter não tomasse aquele terceiro gol, quem sabe os 2-0 aqui, ou até de repente, nas circunstâncias em que foi o jogo, né? Os atletas se mobilizaram e acabaram fazendo 2-0 no Beira-Rio, poderia ter feito 3, aí o Inter dominou o jogo, os atletas superaram. Isso quer dizer o quê? O que eu quero dizer com isso? Quem pode mudar a situação são os próprios atletas. Eu acho que o treinador, de uma certa forma, claro que ele ajuda, etc. e tal, mas passa pelos atletas. Exatamente. Eu sei porque eu já vivi dentro do campo, já vivi dentro do clube, e quando a gente se determinava entre nós jogadores, sem a presença do treinador, da direção, só os atletas reunidos, a gente decidia o que a gente ia fazer, né? Quando tu encontra alguém, ou seja, no cargo de treinador, que tem uma relação boa com seus atletas, os atletas acabam jogando pelo treinador. Sim. É isso que acontece. E aquele dia, o que aconteceu naquele Grenal que o Inter venceu por 2-0 foi se mobilizaram, né, no sentido de dar a volta por cima e ganhar 2-0, poderia ter feito mais, e os 3-0 ficou acuado, né? Claro. Então a situação é essa, quem pode reverter este quadro são os próprios atletas, né? Aí tem a liderança do D'Alessandro, do Danilo, entre outros ali dentro do grupo, que podem fazer isso, né? Porque o D'Alessandro, ele tem uma liderança muito forte, claro, e apesar da idade é um atleta ainda que pode dar algum resultado. Às vezes algumas críticas eu ouço
vejo assim de torcedores dizendo que ele tem que sair, que tem que largar e tal, mas ainda eu acho ele um belo jogador, né? Não tem ainda aquela condição, não tem mais aquela condição de jogar os 90 minutos, mas ele é um cara que ele veste a camisa, ele briga, ele xinga, né? Mas, em suma, só os próprios atletas é que podem reverter esse quadro, né? E se eles não reverter, daqui a pouco vai estar correndo risco. Embora eu ache que o Internacional não cai para a segunda divisão, pelo eu também acho que não. Plantel que tem, agora está vindo o Zeca. Vai qualificar, né? O Luca, etc. Eu acho que esses jogadores vão dar uma qualidade melhor para o Internacional, né? E é uma questão de encaixe. A hora que encaixar, o Internacional deslancha e vai adiante. Agora, não tendo mais competição para jogar, né? Vai se focar só no Campeonato Brasileiro, e aí sim, os jogadores têm que dar o seu máximo para tentar fazer o maior número de pontos possíveis, porque essas equipes que estão na Libertadores, que estão na Copa do Brasil, né, vai chegar um momento que eles começam a poupar jogadores. É só no Brasil que acontece isso, né, porque na Espanha, Alemanha e outros países aí, os caras jogam quarta, domingo. Tu nunca vê o Cristiano Ronaldo Messi machucado. É muito raro, né? Eles jogam quarta, domingo e estão sempre nas cabeças, né? Só no futebol brasileiro é que se criou esse estigma de que os atletas têm que ser poupados e tal. Eu acho isso a maior besteira. Quando eu jogava futebol, eu queria jogar quarta, domingo, sábado, claro. A hora que desce, né? Porque claro que machuca, a gente sabe, mas dá um desgaste físico, mas o importante é estar dentro do campo e jogar. E jogar, né, Paulo? E depois tem tudo, uma preparação física hoje, né? Uma fisiologia, alimentação, né? Geralmente, eu não digo os clubes pequenos, mas os clubes grandes, geralmente, bons hotéis, voo. O Grêmio parece que foi com voo fretado ontem para Goiânia, né? Sim. Então já tu tem toda uma estrutura que muitas vezes tu não tem em outras equipes, né? Então, quer dizer, o atleta tem toda uma condição, né, de repouso, né, que às vezes não ocorre em alguns clubes, né, que às vezes não tem o poder financeiro de... Sim. E, Paulo, me diga uma coisa, eu estava observando uma cobertura que eu fiz domingo, Grêmio Atlético Paranaense. E eu estava observando, porque às vezes no momento a gente está no calor do jogo, a gente às vezes não faz uma análise com mais frieza depois que passa o jogo. Eu estava olhando algumas imagens que eu postei no YouTube. Esse Atlético Paranaense tem uma surpresa positiva aí no futebol brasileiro. A forma de marcar, a forma de jogar, né, me chamou a atenção. Eles jogam, o Grêmio joga nesse estilo, mas o Marcelo Groy não faz esse trabalho. O goleiro sai como líbero, recompondo como volante, como terceiro volante. Claro, é perigoso, claro, o goleiro sair assim. Eu acho que é perigoso, que de repente tu corre um risco de fazer um lançamento errado, já era, né? E me chamou a atenção, claro, deve ser um sistema muito bem treinado, né, Paulão? Claro. Muito bem treinado. Eu né? acho que isso é importante, né? O futebol brasileiro, nos últimos tempos, ele criou uma ideia de variações de estilo de jogos, né? De jogar com 3 zagueiros, de jogar com 5 homens no meio campo, de povoar o meio, de jogar só com um atacante, ou jogar pelas beiradas, como eles dizem, né? Então isso tem que ser treinado, de fato, né? E aí eu não assisti ainda o jogo do Atlético Paranaense, né? Mas eu tenho ouvido assim boas notícias, que é um time que tem um futebol moderno, é verdade, que joga, que marca, né? Isso é interessante. E os goleiros hoje do futebol atual é bem diferente daqueles goleiros do passado, que só jogavam praticamente com as mãos, usava os pés, né? A gente, para atrasar a bola para o goleiro, às vezes ficava meio receoso, e sabe-se lá o que o goleiro vai fazer, né? Mas o Neuer, por exemplo, esteve aqui na Copa do Mundo, ele deu uma aula é verdade. De que é jogar de líbero, de sair jogando de trás, de bater bem na bola, né? Isso é fundamental. Paulo, você lembra do nosso tempo? Aquele goleiro espalhafatoso, o Higuita. No tempo dele, ele era o goleiro que chamava a atenção, né? Ele levou uma Copa e uma Copa do Mundo. E olha quem ele foi driblar, Paulão. Olha quem. Os Camarões, o Rogério Milá. Aquele é um exemplo. 40 anos jogava a bola que muito urinou. Ele foi driblar o Rogério Milá no meio do campo. Ele roubou a bola dele.
fez o gol, eu lembro disso. Então, Mas ele era folclórico, ele Folclórico. fez muitas coisas. Ele era um jogador, era um goleiro avançado, né? Que se fosse nos tempos de hoje, ele ia se dar... E eu acho que ele inspirou essas regras novas. Eu acho que a FIFA, até quando fez essas mudanças com o goleiro, se inspirou muito nele, eu acho, acredito eu, né? Tem o caso do Rogério Ceni, que é um goleiro habilidoso, que sabe jogar com os pés. Né? Parece que agora o Alisson também, o pessoal tem elogiado, eu não assisti o jogo da Roma, mas também parece que o Alisson tá assim, bem atualizado nessa questão de sair jogando com os pés e tal. Isso ajuda, né? Ele aprimorou. É um desafio. Às vezes não tem com quem jogar, o zagueiro precisa ter uma opção e aí joga com o goleiro para conseguir uma outra alternativa de jogo, né? O Zequinha me parece que faz esse estilo também, que o goleiro do Zequinha joga assim mais ou menos. Eu acho muito perigoso, Paulo, vou te ser bem sincero. Eu acho perigoso. Mas isso agora requer que os treinadores de goleiro, principalmente, treinem mais os seus goleiros no sentido de sair jogando com os pés, né? De ter uma qualidade na saída de bola. Isso aí. É tipo acontece no futsal, até teve aqui o técnico de futsal esses dias. O futsal que tem o goleiro linha, né? Aí que é um perigo, tu tá tomando, vamos dar um exemplo, 3-0, se tiver saldo de gols, eu não sei como é que funciona as regras. Bota um goleiro linha para tentar reverter o quadro e toma um gol, né? Às vezes o goleiro, tu olha, ele tá lá postado quase que na linha do gol do adversário. Eu já vi na televisão. Eu acho que até. Eu acho uma coisa estranha, porque quando rouba a bola, aquele desespero sai correndo atrás. Em uma época a RBS passava o campeonato de futsal de manhã, do sábado, acho que eu não me recordo. Uma vez teve uma final, nem lembro quem era. Eu acho que era essa CBF e o Atlético de Erechim, eu não me recordo. E aí botou o goleiro linha, acho que ele tava 3-0, acho que era 3-0. Aí ele botou o goleiro linha, foi lá, tomou o gol lá e já era, 4-0 aí. Sim. Aí depois tinha o jogo da volta, não teve mais como reverter o placar, não me lembro bem direito como é que foi. E Paulão, me diga uma coisa. O Glória, tu tem acompanhado o Glória? Eu acompanho assim as notícias semanais, né? Porque tem um menino que é da minha comunidade, aí do Campo da Tuca, o Wagner, que joga lá e é filho de um amigo meu. Ele joga no Glória do Pacari, né? O Wagner joga lateral esquerdo, parte zagueiro. Então, e ele estava ele já jogou um período no Glória anteriormente, depois passou pelo São Paulo de Rio Grande, aí teve em Goiás e agora retornou, né? Ele teve um problema, fez cirurgia de joelho. E ele é titular agora do Glória. Então, nós somos amigos em comum no Face, né? Então, que eu acompanho, assim, os jogos e tal, e aí eu sei que o Glória tá indo bem, assim, né? Acho que ele não perdeu ainda na segunda divisão, né? Parece que perdeu pro Tupi, eu não tenho certeza que eu não acompanho. Mas acho que não estão na mesma chave, estão? Parece porque que ele é regionalizado, né? É que, sabe como é que é, Paulo? Às vezes eu acompanho, às vezes eu não acompanho, porque assim, às vezes quando não tem jogo, às vezes eu consigo ir pela internet. Esses dias eu acompanhei pela TV. Tem muita classificação da Série B. Isso, da divisão de acesso já. Isso. A gente já tem uma noção mesmo. Como é que é o nome? É um site que tem lá em Bento Gonçalves, me esqueci, de um jornal lá, não me recordo o nome. Aí passou o jogo do Glória ao vivo, aí que eu acompanhei. Gostei do time do Glória, o China tá fazendo um baita trabalho. E o restante eu não consegui ver. Claro que a chave, ele pegou o Ipiranga eu acho que há uma vaga do Ipiranga. O Ipiranga está com um time muito bom, está com o Saima, aquele que era do Grêmio, o zagueiro, está com um time, está com jogadores de Série A do Campeonato Gaúcho. Então eu acho que o Ipiranga é uma vaga do Ipiranga. Agora Pelé não vai ser fácil, porque tem o Pelotas que está vindo com tudo, que, inclusive a pressão lá em Pelotas ela é muito forte, a pressão do Pelotas, porque está o Brasil... O Pelotas está há muito tempo na segunda divisão. Né? O Aimoré aqui fez um excelente Copa Paulo Santana, está com o Arilson aí de técnico, também é um time que também pode também. Então quer dizer, não vai, é uma divisão de acesso muito difícil, né? Até dei uma olhadinha já. Tava com 18 pontos. Deixa eu olhar aqui também. Tava com 18. Tava entre os. São 4 que se classificam, né? Eu não sei. 4 de cada. Está em segundo com 21 pontos. 21 pontos. Primeiro tá quem? Ipiranga. Quantos pontos? 22. Um ponto a mais, né?
Classificam quantos? O 4? Quatro. Então tá. Está encaminhado para a segunda fase. E aí depende... São quantas equipes agora? São 16, 18? São 16. 16. 8 em cada grupo. 8 em cada grupo. Ficam 8 agora. Fica 8 para fazer, eu acho que... Eu não sei se é ida e volta, eu acho que esses mata-mata, deve ser ida e volta. Mata-mata é ida e volta. É mata-mata depois da segunda fase? É, ida e volta. Aí não diz aí já... São 14 rodadas, né? Aí não diz que esse é o primeiro do grupo A, Sim, grupo B, não diz aí? 7 de ida e 7 de volta. Não diz assim como é o primeiro do A, o segundo do B. Geralmente é assim. É assim? É assim, né? Daí eles fazem um sorteio, né? Por sorteio, né? Então o Glória é o segundo, ele pode pegar o terceiro do grupo... Fizeram por sorteio, o pessoal, os 2 primeiros de cada grupo, mas o último de cada grupo. Eles devem fazer, mas aí, exatamente. Porque senão não valeria de nada ficar em primeiro. Primeiro ou segundo, exatamente. Porque assim, o primeiro e o segundo tem que ter uma certa vantagem, né? Porque ali, tu vê no outro grupo, tá o Pelotas com 22 pontos, o Inter de Santa Maria com 19, que até já tirou Glória no ano passado, o Aimoré com 19, tu vê como tá equilibrado esse grupo A, e o Bagé que vem me surpreendendo, e tu vê o Lajadense com 15 estaria fora, o Guarani de Venâncio Soares estaria fora, o Santa Cruz com os pais. O que está acontecendo lá, Paulo, com Santa Cruz? Pois é, então, eu tenho um amigo meu no Face, jogou comigo, Paulo Sereno, era um volante. Lembro dele. Ele escreve umas crônicas no futebol Santa Cruzense, né? E aí ele tem feito uma crítica muito rude, assim, em relação ao Futebol Clube Santa Cruz, né, em relação às contratações que fizeram. Sim. O pessoal não tem dado muita importância nos atletas que contratam e eles estão pagando o preço, né? Daqui a pouco pode estar correndo o risco de cair para a Série C, né? Exatamente, porque eu estou vendo aqui, Paulo. O futebol gaúcho, então está arriscando daqui a pouco. E tu vê, Paulão, o que está a perigo, porque são os 2 últimos de cada chave que cai. Seria o Santa Cruz com 5 pontos, um clube tradicional. 5 pontos. E o Brasil de Farroupilha, pasme, com 4 pontos. E permaneceria o Igreja. E outro time também, Paulão. Até eu quero trazer o Rodrigo Ferrari aqui. Eu estou tentando trazer, que foi técnico do Passo Fundo. O Passo Fundo está com 13 pontos. 13 pontos na chave do Glória, ele tá? Na chave do Glória. Quer ver? O time que teve aí na primeira divisão ano passado, né? Tá muito mal o Passo Fundo. Esse é o problema, é o que vai encontrar o Cruzeiro agora, eu acredito, né? Porque o Cruzeiro, por si só, não tem um histórico de ter uma torcida. É o caso do São José, né? E aí, se não há um investimento, um investidor forte, né, corre-se o risco de não contratar jogadores de expressão, né, para disputar a competição. Então, o que está acontecendo com o Passo Fundo talvez seja isso, quer dizer, não ficou na primeira divisão, né, quem investe não quer investir num time de segunda divisão, quer investir num time de primeira, a não ser quem assume, diz, não, vou fazer time, quero subir e tal, vai investir, mas do contrário, quando cai, há esse perigo, esse risco de continuar um bom tempo na segunda divisão. E tu sabe, Paulo, até o que aconteceu com o Glória, por exemplo, o Glória quando subiu, que foi muito difícil subir, hein? O Glória caiu em 2000... deixa eu me lembrar, 2007, acho que foi. Ele subiu em 2002, ele subiu. E depois ele ficou um período bom ali na primeira divisão. Ele caiu em 2007. Caiu também por muitos erros, né? Sim. Muitos erros. Não veio o caso aqui comentar. E depois ele retornou em 2015, né? Disputou. Aí em 2016 cometeu os mesmos erros de novo. Aí, hoje o estádio tá muito bom, viu, Paulão? Pelo menos até o período que eu estava lá, o estádio estava bem estruturado, não sei como está agora, faz muito tempo que eu não vou lá. Mas só que eu acho que ali eles erraram e... o gramado era uma prioridade, realmente era uma prioridade o gramado. Sim. Só que não precisava ter feito toda aquela mudança no pavilhão social, fizeram mais um andar e fizeram umas reformas. Aquilo ali não acho que no meu ponto de vista não era necessário. O que aconteceu? O clube caiu,
né? E como tu diz, a sorte que tem um investidor lá que investe, porque não é fácil. Não é fácil. Uma cidade do porte de Vacaria, né? E manter e tu que teve lá sabe muito bem a estrutura boa que o Glória oferece, né? Pagamento em dia dos atletas, que não é qualquer time de uma cidade do porte de Vacaria que tem um clube com a estrutura que tem o Glória. Eu sempre, quando falo em Vacaria, eu sempre falo disso, né? Desta responsabilidade que os dirigentes têm de manter em dia os salários, de pagar razoavelmente bem, né, para a equipe de nível de interior, né? Sim. O Glória teria que sempre ficar na primeira divisão. É verdade. Sempre pela estrutura que se dá, né, pela comunidade propriamente dito, né? O pessoal gosta de futebol. Gosta, é verdade. Então, é isso. É uma pena o Glória estar na segunda divisão, mas vamos torcer que dê certo. É verdade. Que possa retomar novamente e permanecer. Que é permanecer, exatamente. A Avenida aí, né, de uma certa forma, claro que foi um mérito dos seus atletas, da direção, dos seus comandantes lá, enfim, treinador, preparador físico, né, de chegar até entre os 4 finalistas do Gauchão, surpreendeu, né? Surpreendeu eliminou o Caxias, né? Esse menino aqui, esse menino chegou até a rir de mim. Desde que começou o Campeonato Gaúcho, eu vinha matando a Avenida. Esse é o rebaixado. Não sei o que houve lá, a gente não vive em Caxias, não milita na crônica local, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores. Sim. Mas que o Caxias, no meu modo de vista, era o melhor time, melhor que o Brasil que chegou aí na final, na minha opinião. Uma bela equipe. O Luiz Carlos Vinck fez um bom campeonato, né, os seus comandados, enfim, e aí foi surpreendido. O futebol é isso. Isso é verdade, Paulão. A gente já viu de tudo no futebol, a gente já viu de tudo aí, né? Mas até não foi o Roma agora, né? Que surpreendeu antes dessa goleada, não sei se vai reverter. Não tomou 4 lá do Barcelona, não tirou o Barcelona? E tomou quanto ontem, Paulo? Foi quanto? 5-2, né? 5-2. 5-2, agora faz 3-0, classifica. Será? Vai saber, né? Agora joga em casa, né? Que me disseram que o time do Liverpool que jogou, né? Diz que é muito bom, né, esse time, né? E o Real saiu perdendo 1-0. Esse é jogo difícil. Foi lá em Madrid esse jogo? Não, foi na Alemanha. Bah! Tá na desvantagem agora. Mas também o time deles é uma seleção do mundo, né? Tem um jogador de cada país, né? Tanto é que Bom, temos 2 brasileiros lá, que é o Marcelo e o o Marcelo, né? Melhor lateral. O Ronaldo, o Keire, o Benzema, é uma seleção. E Paulo, eu ouvi alguma coisa de manhã, que tu sabe que às vezes eu me acordo com a cabeça meio fora da casinha. Eu não entendi direito, porque às vezes eu tô correndo, o computador, o rádio. E até depois já, se tu me confirme se saiu alguma... Querem mudar o Mundial de Clubes, né? Ah, sim, isso é verdade. Então os sul-americanos vão ganhar mais. Eles vão botar eu não sei como é que é, se é mais de um por continente, eu não me recordo como é que vai ser, Jadson. Esse formato. Aí os sul-americanos vão ganhar. Um mundial mais longo, daí seria um mundial mesmo, né? De times que se classificassem, se eu não me engano. Se é tipo a Copa do Mundo? Eu não sei como é que vai funcionar, ainda não me 24 clubes. 24 clubes do mundo inteiro. Isso. Mas vão ter, continentes. mas vão ter data quando pra fazer isso? E agora é pra especificar direitinho pra gente. Então tem que fazer que nem a Copa do Mundo, em 4 anos, não vai ter data pra fazer isso aí o ano todo. De fato, para nós sul-americanos vai ser aí um aborto da natureza. Tá? Nós vamos perder. A Europa ganha 10, nós vamos ganhar um. Aí, não tem como, exatamente. Porque o poder aquisitivo deles é muito alto. Imagina o volume de dinheiro que essas pessoas investem. Olha o Paris Saint-Germain aí, que gastou, né? Um horror de dinheiro. E os caras têm essa condição de contratar quem eles querem. Que eles querem. Pro sul-americano, de fato, é muito... É horrível isso aí. Se fosse nesse formato, aí já tu pega um jogo lá, né, Paulão? Às vezes dá como diz, a superação, vai lá e ganha deles, né? Como foi o caso do Internacional, que a gente tem que falar. Né? O Internacional foi campeão também na superação contra o Barcelona, vamos ser sinceros. Né? Foi. E o Grêmio
Porque do meu ponto de vista, eu acho que se o Grêmio usasse um pouquinho, não sei se o Grêmio não incomodava eles, viu? Porque eu achei que o Al Jazeera, né, deu mais medo pro Real Madrid do que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio devia... Foi o contrário, quem deveria dar o medo era o Grêmio. Sei lá, o Grêmio acho que quis esperar para jogar no contra-ataque, mas o Real Madrid não deu chance. Foi os 90 minutos. E tu vê, Paulão, tu vê que a gente tem uma leitura errada das coisas. E eu achei que o Real Madrid vinha jogar recuado e ia só no contra-ataque pegar o Grêmio. E deu ao contrário, o Real Madrid veio para... Foi com tudo. Né? Não é que eu achei de não, eles... É que eles tomaram um susto no primeiro jogo do Al Jazeera, ali acabaram tomando 2 gols e quase que tomam o terceiro. Eu acho que eles ficaram mais precavidos, né? Daí eles não... Acharam que iam ganhar a hora que queriam e tal, ficou meio... Eu achei até que eles iam recuados, eles iam ali tocando a bola, e iam pegar o Grêmio no... Que geralmente esses times fortes da Europa, eles esperam o adversário vir e eles vão na boa, né? Porque eles têm habilidade, tem, né? Tem os craques, né, Paulão, que num lance decide tudo acaba. O Cristiano Ronaldo é uma boa pro Cristiano Ronaldo, que não perde gol, né? O centroavante, que é difícil, claro, pode ocorrer dele perder um... Mas geralmente o Cristiano Ronaldo mata, né? É verdade. É difícil de... Ele tem o faro e o cheiro. É verdade. O Jades dava fazer um intervalinho aí que nós... Tomar uma aguinha. Uma aguinha, para aí, Paulão. Daqui a pouco tem mais na sua W News. Anunciar na W News representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 51 40 66 10 66. Os custos da W News contemplam todo tipo e porte de empresa: ferragens, lojas de moda, revendas de celulares, mini mercados, motéis e vários outros. Anuncie W News. W News 51 40 66 10 66. E aí, vamos negociar? Neucir Varnier, presidente do Sintergs. A má gestão do governo do estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sintergs apontam soluções para este cenário de crise através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC da database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sintergs, boa política tem nome. Você ouve W News, simplesmente a melhor da web. A Volkswagen está em um novo momento. Novas tecnologias, design e segurança. Só neste mês, toda a linha com o primeiro ano de parcelas por R$ 99,00. Entrada 12 parcelas de 99 e saldo em 36 meses. E ainda... Novo Up TSI com bônus de até R$ 4.000 e taxa zero. E mais, Fox Connect 1.6 completo, com entrada mais parcela de R$ 99,00 por até 12 meses. Vem pra Panambra, na Padre Cacique 1178. Trânsito seguro, eu faço a diferença. Vira lata, vira atleta. Venha fazer parte desta matilha e conheça nossos serviços: adestramento, passeios, hospedagens, creche e recreação. Nosso endereço fica na Rua Liberdade 250, bairro Rio Branco, ou através dos telefones 981-875229 com Mauro Palermo e Patrícia Fernandes, 995-975267. Vira lata, vira atleta.
Daqui a pouco tem mais na sua W. Terê TTX e fique por dentro das novidades. E não deixe de nos seguir em nosso Instagram, Terê TTX. Provou, curtiu, viciou. Estamos de volta na Rádio W News, pessoal. Me atrasei um pouquinho, estava conversando ali com as gurias da Rádio W News e uns detalhes. Detalhes comerciais aqui. O nosso WhatsApp é o 5198171264, o telefone é o 5140661066, o site é www.radiownews.com, ao vivo em vídeo, fanpage Rádio W News, aplicativo tudo junto e bem leve, Rádio W News, baixar no Google Play Store. Técnico de mesa, o Jaderson Machado, agora acertei, eu disse Jaderson Barbosa. Barbosa era o outro colega nosso, o Júlio. Então um abraço pro Júlio Barbosa, aí lá na Restinga, o nosso amigo Júlio. Entidades parceiras somadoras da rede, a STBM, Sindigeral, Sintegs, CEPEGS, Abanf, Amapegs, FESEGS e Sindiperícias. Paulão, tu disse que tem um campeonato lá na Grande São José, lá onde tu reside, né, Paulão? Isso, o nosso campeonato iniciou, já fazem 3 rodadas, já vamos para a 4ª rodada. Que legal. Temos lá 14 equipes, né, onde o Flamenguinho também está inserido. Né? É um campeonato muito bom, que envolve não só o nosso bairro Partenon, da Grande São José, mas com equipes de outros bairros da cidade, da Zona Norte, Zona Sul. Né? Que legal. Temos a Figueira do Parque dos Maias, o Fusão, que é lá da Zona Norte, o próprio Zona Norte, o Monte Castelo, que é lá da Restinga, vem de lá jogar conosco. Mas a Restinga vai jogar ali com vocês. Nós utilizamos 3 campos, né? O campo da Tuca, o Araribóia, Tamandaré, o campo do Independente, que fica ali na avenida, na rua ali da Ragô, ali atrás do Fórum Petrópolis. Né? Eu sei onde é que é. Então, é um campeonato muito bom também, um campeonato master, né, a partir de 48 anos de idade. Né? É um campeonato muito equilibrado, começou muito bem. Né? Inclusive o Flamenguinho jogou no ano passado, empatou com o Jair Pérez 3-3, foi um baita jogo. Né? Sim. Então, tá indo aí, temos ex-jogadores de futebol profissional que jogam essa competição, né? O Luiz Fernando, jogava no Grêmio. O Luiz Fernando. O Luiz, o zagueiro, né? Conheci os... Tem um pessoal bom aí que joga aí. O Sandro Oliveira tá jogando no Paulo Berto, jogou comigo nesse gauchão aí. Então saem jogos bons, assim, que a gente consegue atrair um público, né, que gosta do futebol. Aliás, é um dos poucos campeonatos que está em evidência na cidade de Porto Alegre, né? Porque nós não temos mais a categoria livre, infelizmente acabou, terminou por uma série de problemas aí que aconteceram, né? E até mesmo, né, não há assim um interesse do poder público, né, de realizar competições, seriam mais em nível das ligas dos bairros, né, que procedam, que façam isso, para a disputa do campeonato. Mas o campeonato da Grande São José, ele é um fato, ele é real, ele existe, né, e acima de tudo,
é o compromisso que a gente tem com os dirigentes, com os clubes, há um respeito mútuo, né? E a gente consegue se organizar e fazer uma bela competição. Até, Paulão, eu descobri o departamento de esporte de Porto Alegre. Eu vou ver se eu consigo... Eu vou ver se eu tento entrevistar por telefone, vou tentar dar um jeito. Eu quero saber com o pessoal que trabalha com o esporte em Porto Alegre, Vacaria, errei. Em Porto Alegre, esse descaso com o esporte aqui, amador aqui, que eu até desta parte, me desculpe as autoridades, eu não vejo nada aí de incentivo do esporte aqui, né, Paulão, que eu saiba, né? Futebol amador, outros práticas esportivas. O novo prefeito que assumiu, né, ele acabou com uma série de secretarias que tem, dentre elas a Secretaria do Esporte. Ela tá um departamento, né, Paulão? Agora virou um departamento, e aí o departamento ele fica vinculado a uma outra secretaria que não tem esse viés do esporte, que agrega uma série de atividades. Isto é lamentável, né? Porque no mundo atual em que a gente vive, essa questão do tráfico da droga, né, dificulta. E aí o que nós vamos deixar para os nossos jovens, para os nossos filhos, né? Isso é lamentável. Acho que teria que ter, sim, um incentivo, né? É um programa de governo mesmo para incentivar essa meninada a jogar futebol, né? Tem que haver este comprometimento. Claro. Né? Por isso que a gente peca, que a gente cobra a questão da segurança de uma série de coisas, porque não tem uma atividade específica, né? Para o mundo desses jovens no dia de hoje, né? A gente verdade. fica lamentando as coisas que acontecem, mas também se o poder público não der um incentivo, não propiciar que de fato essa meninada tenha uma atividade, ou seja, esportiva, cultural, né? As coisas vão se esvaindo e aí tomam um outro rumo, né? Como é também a questão do carnaval, que este ano infelizmente não saiu na cidade de Porto Alegre, né? Isso é um lamento. Lamentável. É triste, doloroso, né? Uma capital como Porto Alegre, onde chegou a ser o segundo melhor carnaval do país. Né? A gente perdeu também esta raiz, esse vínculo, né, dos nossos profissionais. Hoje eu vejo, por exemplo, o Vinícius Machado, que é intérprete do Imperadores. Hoje ele vai ser auxiliar lá no Salgueiro, porque o intérprete saiu, né? Eles contrataram aquele daquela escola lá das atrizes, lá, né? Como chama? A Grande Rio, né? Sim. Eu esqueci o nome do rapaz aqui, que é o intérprete. E aí contrataram ele, e o Vinícius, então, hoje está radicado no Rio de Janeiro. O Sandro Ferraz também, que é um dos grandes... o Sandro Ferraz, também, né? Daqui do Rio Grande do Sul, está lá no Rio de Janeiro, né? Os nossos profissionais estão saindo tudo, procurando outros meios, outros campos, né? Para poder mostrar os seus talentos, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente está perdendo, porque as pessoas que estão à frente do governo têm outra visão, têm outra mentalidade em relação à cultura, em relação ao esporte. O investimento deles é em outras coisas, que não é o futebol, que não é o carnaval. Jadson, tu faz um favorzinho, tu dá uma olhadinha nos comentários aí no meu celular, que eu tenho aqui, tem uns comentários da Karen, a nossa colega Karen... Dexter. Isso, mandou dizer aqui. Grande entrevista, excelente atleta profissional Paulão aí. Obrigado pelo carinho, Karen. E tem um outro que comentou aí, né? Não, tem só a Karen. Ela fez 2 comentários, né? Mas aquele outro tava comentando, é o Jonatas, né? Não, ele tava mandando mensagem no WhatsApp. Tá, a mensagem no WhatsApp. Tá, não tem nada a ver. Tá. Entendi que era na nossa live, então não tem... Não, eu achei que era outra coisa. E Paulão, me diga uma coisa, e os ex-atletas, Paulão, assim, eu sei que tem bastante contato aí, Sereninha, outros que tu aí às vezes conversa, mantém contato para o grande público, né, que às vezes muitas vezes não sabe nem onde anda, mas alguns que tu cruza aí. Eu tenho um contato direto com o Tadeu Xavier, né, o ex-zagueiro aqui, ele jogou Caxias, jogou em São Paulo de Rio Grande, nós temos uma relação direta, o Sedenir também. Os dois, inclusive, estavam meio que adoentados, o Tadeu acabou fazendo uma cirurgia, né, com um problema
de nódulos e tal, teve que fazer cirurgia. O Severino parece que teve um AVC. Ah, coitadinho do Severino. E eu estive agora essa semana também na residência do João Severiano, que é do Grêmio, né? Eu fui, porque tem a Associação dos Ex-Atletas Veteranos do Estado do Rio Grande do Sul, que estão com uma pendência de onde era a sua sede, aqui na Marechal Floriano, lá nas proximidades da Cidade Baixa, ali, né? Que estão querendo reaver este prédio. Assim, as pessoas que estavam lá à frente da residência acabaram vendendo, enfim. Então a gente está articulando no sentido de reorganizar novamente a associação. Então fui eu, o Bira, que hoje é o presidente, né? O Bicudo, e o Geraldo, que é do veterano do INTA, né? A gente foi dar uma conversada com o João Severiano, que o João Severiano já presidiu essa associação de veteranos, entre outros, o Odorico, enfim, aquele pessoal mais antigo, assim, né? Que presidiu essa associação de veteranos, né? E a gente foi lá dar uma conversada com o João Severiano, né? E além desses que a gente joga futebol aí, que já são mais novos. Mais novos. Que é o Luiz Fernando, é o Aloysio, é o Sandro, é o Santinho, é o Ricardo, aquele do Caxias, joga lá também, o volante lateral esquerdo, jogou no Inter. Ah, lembro dele. Também, então o César Silva, o goleiro. Então a gente tem uma relação mais direta, né? O Pedro Verdun também. O Pedro Verdun, o Pedro Verdun mora lá em Viamão. Ele saiu do Flamenguinho, né? O Feijão da direita e tal, né? O Feijão que jogou no Juventude, né? Jogou no Juventude, eu levei ele pro Juventude, saiu lá do Juventude, era um belo jogador, né? E teve vários Feijão, né? Teve um Feijão que veio do Criciúma, jogou no Inter, mas não é o mesmo, né? Teve o goleiro também, Feijão, que eu não... Acho que é da Avenida, eu acho, o Feijão, não me lembro. Jogou na Glória, eu lembro dele. Então a gente tem, assim, um contato com esse pessoal aí que jogou futebol pelo interior e pelo Brasil afora. Cara, que legal. E o importante é a amizade, a simplicidade dessas pessoas, né? De estar conosco, de poder bater uma bolinha, de trocar uma ideia. Eu acho que isso é interessante, né? E também recordar e reviver os tempos passados que a gente teve no futebol, né? Isso é fundamental. E me diz uma coisa, Paulão, e da diferença da tua época que tu jogava e hoje, tu vê alguma diferença, assim, em termos de... Claro, eu não digo estrutural, mas eu digo assim... Porque hoje me parece que os jogadores, principalmente no interior, vêm muito fora do estado, né? Não são, assim, enraizados aqui do Rio Grande do Sul, né, Paulão? Não, mas no nosso tempo também as equipes tinham jogadores de fora, de São Paulo, desse eixo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Vinha do Nordeste, um ou outro e tal, né? Mas sempre teve isso, assim, de contratar jogadores de fora, né? Mas o bom, gostoso mesmo é quem é daqui, né? Que sentia aquele clima, coisa de estar correndo, de estar brigando, de não deixar o time cair, de ir para as cabeças, enfim. Isso é muito interessante. Eu acho que nesse aspecto não mudou muita coisa. Então, até nós estávamos falando da divisão de acesso, teve um jogo ontem, viu? O Tupi ganhou do Ipiranga de 1-0. O treinador do Tupi, eu acho que é um menino que é daqui de Porto Alegre. O Tupi até me parece, deixa eu olhar aqui, tá muito bem na tabela, tá com 20 pontos, tá com 1 ponto atrás do Glória só. Como é que é? Aí não diz o nome do treinador aí? Não, é que só tá eu vou ver se eu acho aqui. Esse menino, ele era do futebol amador aqui de Porto Alegre. Dá uma olhadinha, já, Tupi de Criciúmal, vê se tu veja... O Aimoré também no ano passado. Vê se dá uma olhadinha quem é o treinador do Tupi de Criciúmal. O apelido dele é Dentinho, mas Dentinho. Não é outro nome. Acho que é ele o treinador. Fabiano Borba. Isso, Fabiano Borba, Dentinho. Meu amigo no Facebook. Esse menino é de Porto Alegre, ele se interessou. Ele andou treinando lá no Tocantins também, lá, fez um trabalho bom. Né? Que legal, Paulo. Porto Alegre. Que bom, que bom que ele está fazendo um bom trabalho, né? O Tupi de Criciúmal, né, tá fazendo... claro que é um campeonato muito difícil, né? E a surpresa negativa foi o Daniel, né? O Franco, saiu do Lajadense, né? Saiu do Lajadense. Eu vi, também meu amigo do Face, e aí eu vi um post dele dizendo que estava se desligando do Lajadense, não sei o que houve. O Lajadense não está muito bem também. Não está, Será que é o problema do investidor, eu não sei quem é o pessoal que investe ali, Paulo? Tu que teve por ali, eu não sei como é que é ali. Eu não sei hoje quem é as pessoas que comandam, né? Porque no meu tempo era o Giovanella, daí eu tenho o filho dele, que depois jogou comigo no Inter, o Everton. O Everton, jogou na Europa, né? Jogou na Europa. Bom jogador, né? Assim. E daí o Everton teve um período que estava por trás lá do Lajadense, não sei se ele continua ainda, né?
Daí, daqui a pouco muda as pessoas, muda o pensamento. Muda o pensamento, né? Uma pena, o Lajadense até teve uma época que fez um excelente campeonato gaúcho, ganhando essas copinhas aí. Isso. E como hoje está o Zequinha. Até foi bom, o Paulão, quero retomar contigo a história do Cruzeiro. Tá, foi bom. Agora me recordei, falei no Zequinha. Até tu estava falando a questão do Cruzeiro na divisão de acesso. Eu não sei se tu concorda comigo, Paulo. Times assim, que são aqui de Porto Alegre, que não tem assim o apelo popular como tem Inter e Grêmio, quando eles estão numa comunidade, eles têm que ficar ali. Foi o erro que o Cruzeiro, na minha opinião, cometeu. O Cruzeiro estava no Morro Santana, eu disse porque eu tenho amigos, até encontrei uma... Tem lá na Câmara, eu tive lá aquele dia que eu estive lá contigo, lá. Encontrei uma coisinha pequenininha, ela, menina. Ela tá trabalhando lá na Câmara, é funcionária, eu nem sabia que ela estava lá na Câmara, e ela era do Morro Santana. Sim. E aí o irmão dela, o Claudinho, que já tá moço, nunca mais, era criança, né? Pai, era o Cruzeiro, era fanático pelo Cruzeiro. Aí eu até fiquei simpático pelo Cruzeiro por causa deles, né? E o Cruzeiro tinha um apelo, Paulão. A gente ia ali em qualquer bar ali do Morro Santana, caminhava, o pessoal só falava no Cruzeiro, nos jogos do Cruzeiro, porque a mãe falando que o filho estava no Cruzeiro, o pai falando que o filho estava na base do Cruzeiro. Então tinha aquele apelo da comunidade. Aí o Cruzeiro, na minha opinião, fez a bobagem de sair de Porto Alegre para Cachoeirinha. Eu acho que aí começou o problema do Cruzeiro. Aí começou o problema do Cruzeiro. Porque tu não cria um vínculo, né? Exato. Tu sai ali o Cruzeiro sempre foi conhecido como um clube da capital do estado, né? Sim. E aí eles foram procurar uma comunidade mais próxima, ou seja, uma cidade vizinha, para tentar criar esse vínculo. E eu acho que não enraizou essa questão do clube com a cidade, né? Tomara que eles ainda estão em construção lá no estádio, parece que faltam alguns detalhes para acabar com o estádio e eles poderem fazer uso, né? Sim. E aí, a partir disso, pode ser que daqui a pouco se crie esse vínculo entre comunidade e clube e a coisa possa deslanchar, né? É o caso de Gravataí, que tem o Cerâmica, mas o Cerâmica teve um período também na primeira divisão, acabou caindo e acho que agora não está disputando nem a divisão de acesso, né? O Cerâmica fechou as portas. É a questão investidora, quer dizer, eu acho que tem um custo muito alto, né? E tem toda uma problemática da questão das suas categorias de base. Se tu não tem categoria de base para dar um suporte para o time profissional, né? Dar a sorte de encontrar aí atletas, meninos jovens que possa dar um resultado positivo ali na frente, fica difícil. Aí, quando tu tem que contratar muita gente, fica uma folha muito cara, né? E se tu não tem arrecadação, fica muito difícil. Fica difícil. E tu sabe, Paulão, eu temia, eu não sei se eu falei para ti, Jade, mas para outras pessoas no meio eu falei. Eu estava com medo do Cruzeiro, com essa história do estádio, estava com medo. Eu não conheço, Paulo, até vou te ser sério, nunca tive lá em Cachoeirinha, não conheço. Eu já tive ali em Gravataí, ali no Cerâmica, eu já tive. Agora, eu fiquei com medo que o Cruzeiro, o que aconteceu, de cair. Era o meu medo, né? Porque essa questão de tu não ter uma casa, principalmente um clube do porte do Cruzeiro, é muito complicado. É complicado. Se é um time grande, Jadson, qualquer lugar, se é o Grêmio para jogar lá no fim do mundo, do Rio Grande do Sul, tá em casa, que vai ter a torcida apoiando. Mas não é que nem o caso do Cruzeiro, do Zequinha, né? Você vai lá jogar lá em Vacaria, por exemplo, não vai ter torcida pro Zequinha nem pro Cruzeiro. Vai o Inter e o Grêmio jogar lá, lotado o estádio. Tá em casa. Sim. Né? Então é diferente, né, Paulão? E eu acho que o Cruzeiro avaliou muito mal, né? E eu acho que deveria ter ficado ali naquela zona ali, ter recuperado aquela área. E se tivesse que jogar jogos importantes, você alugava não sei se a arena, o campo dos próprios Zequinha, para sediar jogos importantes, ou lá no Estádio do Vale, para jogar com o Inter, com o Grêmio, mas tivesse ficado lá no Estrelão. Sim. Que estava com a comunidade, né, tinha o apoio e eu acho que aí foi o erro, né? Eu na verdade, eu comecei no Cruzeiro lá no Morro Santana, no Santana. Em 1977. Eu fui infanto juvenil. Começou lá no Aí Cruzeiro. Depois, em 78, que eu fui pro Internacional, né? Também fui infanto e tal. A partir dali que eu criei, vamos dizer assim, me iniciei no futebol, né? Depois jogar lá no Juventude e tal, e rodei por aí.
mas iniciei no Cruzeirinho em 77, ali no estádio da Montanha, que chamava, né? E eu me lembro, Paulo, naquele tempo eu estudava na FAPA. Como é que era? Era Estrelão, né? Estrelão, isso. Eu jogava na FAPA, Rogério, foi quando eu encerrei minhas atividades esportivas, aqui em Porto Alegre, em 98. Nós fazíamos o campeonato da faculdade e grande parte do pessoal que estudava lá era da base do Cruzeiro. Tu vê como tinha afinidade com a comunidade, da própria faculdade. Os alunos lá eram jogadores do Cruzeiro, né? Da base do Cruzeiro. Né? Sim. É uma pena, né? Mas futebol... Me diga uma coisa, Paulão. Falando um pouquinho de Copa do Mundo, aproveitar aí. Quem é que tu acha que é o favorito aí, Paulão? Eu acho que o Brasil entrou no páreo, né? Hoje nós temos uma equipe, nós temos como é que eu posso dizer, uma espinha dorsal, como se diz no futebol, né? Nós temos um excelente goleiro, os zagueiros conseguimos encontrar aí os melhores zagueiros e tal, meio campo e ataque, né? Acho que houve essa comunhão aí de encontrar as peças certas. Eu acho que o Tite deu uma diretriz muito boa para a nossa seleção, né? E acima de tudo esta credibilidade, né? O futebol brasileiro hoje está respeitado no mundo todo por tudo que o Tite tem feito. Esse é mérito dele, né? Claro. Ele é um grande treinador, isso não resta a menor dúvida, né? E a gente está na expectativa que o Brasil possa de novo levantar mais um caneco, né? A gente não sabe ainda como é que estão as outras seleções. Sim. A gente sabe que a Alemanha surpreende. Esse ano não tem a Itália, que não classificou, mas tem outras equipes da A Holanda também não se classificou, né? Não, tem outras equipes da Europa que são fortes. A Argentina está deixando a desejar, que também sempre é favorita ao título, mas não encaixou ainda, né? Parece o internacional das seleções é a Argentina. A Argentina. Com todos esses craques que tem lá na Argentina, eles não conseguiram se encontrar ainda. Mas o futebol brasileiro, propriamente dito, né, tá bem, e a gente espera que o Tite possa encontrar ainda melhores jogadores para compor, aí acho que deve ter umas 4, 5 vagas na seleção ainda, né? Para que a gente possa fazer um bom papel na Copa do Mundo. A expectativa é essa. Eu não acompanho assim o futebol da seleção argentina, infelizmente, mas será que nós temos muito pelo técnico, Paulão? Aquele São Paulo parece que é meio fora do centro, porque o São Paulo é meio louco. É meio. Pelo menos na seleção do Chile, assim, eu achei ele meio. Ele é bem. Meio fora da casinha. Meio fora da casinha, meio doido, assim. Eu achei. Os gestos dele e tal. Eu não sei. A Argentina já há algum tempo, né, que procura um treinador para acertar a sua equipe, né? Porque os que lá passaram nesses últimos anos, eu acho que já deve ter sido uns 3 ou 4. Já teve o Maradona. Desde a última Copa do Mundo aí já mudou bastante, né? E eu acho que a Argentina está passando. Claro, ela foi vice-campeã mundial aqui, e até acho que poderia ter ganhado da Alemanha. Que eu acho que não fosse, infelizmente, o Messi, na hora que precisou, o Messi falhou, mas. Mas a Argentina, eu acho que ela acho que pós-Maradona, ela procura uma identidade, né, um jogador dele. Então, o Messi, por mais que ele jogue na seleção, mas ele não tem uma identidade com o próprio país, já que o Maradona já tinha, não. E vamos ser sinceros, né, Paulo? Nós somos dessa época. O Maradona era muito mais jogador que o Messi. Vamos ser sinceros, comparando os dois. Seleção, sim, comparando os dois, né? Seleção, parece que no clube ele joga mais, né? Eu acho que o Neymar tinha essa dificuldade, né? De se encontrar, de fazer a diferença. Ele levou um tempo para isso, né? Sim. Hoje ele virou a nossa referência, né? O melhor jogador do Brasil é o Neymar, né? Mas de formas que o Tite conseguiu estabelecer isso, de formar um grupo e não só um atleta, né? Porque em 2014 a gente ficou dependente do Neymar, quer dizer, daí ele saiu da Copa, acabou o Brasil, né? Não tínhamos mais uma referência lá na frente, né? E foi o que a gente viu, acabou tomando 7 da Alemanha, depois perdemos também lá na disputa de 3º e 4º lugar, né? Então hoje não. A prova está que o Brasil agora jogou com a Alemanha, foi 1-0 e tal, enfim. Mas já tem uma outra cara de time, entende? Eu acho que o que acontece com a Argentina é isso. O Messi não consegue ser aquele jogador do Barcelona dentro da seleção, né, da Argentina.
ter essa dificuldade. Embora, no último jogo que classificou a Argentina nessas eliminatórias da Copa do Mundo, aí ele fez diferença, acabou fazendo 3 gols. Porque ele, de fato, é um jogador diferenciado. Infelizmente, Paulo, temos que encerrar o nosso programa. Desejo a você e aos ex-atletas do Glória um bom jogo lá em Vacaria. E até manda umas fotos para nós aí. Nós queremos postar lá no nosso Facebook. Então tá, pessoal, aí um abraço pro Paulão, tá sempre com a gente, vai voltar de novo. Depois semana que vem te agenda aí pra contar como é que foi lá o jogo lá. Eu fico agradecido, né, pelo convite mais uma vez, dizer que estamos sempre à disposição dos amigos, né, porque aquilo que a gente puder colaborar, estar aqui palpitando, opinando, claro. Sabe que todos nós brasileiros nós temos um pouco de treinador, de jogador. Pro lado de cá é mais fácil. Né? O problema é quando você está lá dentro do campo. Lá, né? Mas é isso, muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Um abraço para vocês, até amanhã vem o José Avelino Neto da Revista Gol falando de Copa do Mundo. Ele estará lá, hein? Estará lá na Copa do Mundo, nós vamos ter que conversar com a Aveline, que vai estar lá na Rússia. Um abraço, até amanhã, tchau.